Agora a gente fala do desempenho do agronegócio brasileiro no comércio exterior em 2021, que foi, mais uma vez, satisfatório, exercendo o papel já esperado de destaque no mercado. Em 2021, ainda que o volume exportado pelo agro brasileiro tenha recuado frente ao ano anterior, o faturamento com as vendas externas atingiu recorde. Isso foi possível devido ao alto preço pago em dólar pelos produtos enviados pelo Brasil. Esses dados estão em uma pesquisa do CPEA e é o nosso assunto de agora com a Andréia Adami, que é pesquisadora da equipe de macroeconomia do CPEA. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada pela sua participação. Olá, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, trazendo um pouco dos números do comércio internacional, do agronegócio, né? E divulgando o nosso trabalho aqui do CPEA. É isso aí, Andréia. De quanto foi a queda no volume exportado e como isso foi balanceado pelo faturamento? O volume exportado, ele caiu quase 8%, né? A gente arredonda para 8%, mas os preços subiram aí quase 27%. Então, na compensação, o faturamento, né, que é o resultado aí de preço vezes quantidade, acabou subindo 18% no ano passado em relação ao que o agronegócio obteve em 2020, né? Certo. Foi um recorde, não é isso? Quando se deu um desempenho similar a esse? Na verdade, no ano passado, em 2020, também a gente teve vendas em termos de volume, né? O volume tinha crescido bastante, mas o faturamento não chegou a superar o de 2018, porque os preços no ano passado, em 2020, com o início da pandemia, com o fechamento de alguns mercados, né? Problemas logísticos, a gente teve até uma redução nos preços. Depois, conforme as economias foram ajustando, né, esses problemas logísticos, principalmente a China, né, que nos primeiros meses acabou retendo um pouco a movimentação de containers lá nos portos, houve uma recuperação dessas compras, né, internacionais, e isso acabou elevando bastante em 2020 as quantidades. E no ano passado, por conta desse aumento na demanda internacional, né, e a China sempre liberando, e ainda por conta também de problemas logísticos na cadeia, a gente teve uma pressão de preços, né? E os preços começaram de meados de 2020 já mostrar que ia ter uma pressão de alta do preço das commodities agroalimentares, né? Que foi o que de fato a gente viu no ano de 2021. Certo, André, você citou aí a China. Esse país asiático representou quanto do nosso faturamento em 2021? 34%. 34% de tudo que a gente vendeu, ou seja, de tudo que a gente recebeu de faturamento em dólar, foi com vendas dos produtos do agronegócio para a China. Certo. Como é que ficaram os resultados para a União Europeia e Estados Unidos? A União Europeia, quando a gente olha agora, né, só aqueles países da zona do euro, não estou considerando o Reino Unido, está em torno de 15%, né? Se a gente considerar o Reino Unido, agora eles saíram de fato, né? Vai dar em torno de 16%, quase 17%, 16,5%. Estados Unidos, que vinha reduzindo um pouco, esse ano de 2021, eles aumentaram a participação, que estava mais perto de 7, né? 6,9, mais ou menos, se não me engano, em 2020, mas algo mais perto de 7, e agora, em 2021, foi a 7,5. Certo. André, a gente veio de um cenário aí de forte crescimento da demanda mundial por alimentos, isso aliado a uma oferta mais restrita de países produtores como o nosso, como o Brasil. Todo esse cenário ajudou a valorizar os preços em dólar?
Com certeza, né? Porque você teve com a normalização, vamos dizer assim, né, das atividades, e a necessidade até de garantir segurança alimentar, né? Porque ali, depois que passou aquele parte mais severa da crise da Covid, todos os países é, caiu essa preocupação no centro da discussão, porque você não sabia o que poderia vir para frente. Então, a intenção de comprar mais alimentos, de recompor estoques, né, para garantir a segurança alimentar da sua população em caso de um agravamento da crise. E isso fez com que a demanda se elevasse, mais do que a oferta foi capaz de acompanhar, né? E aí, como consequência, a gente teve um aumento de preços puxado por essa demanda maior. Por outro lado, você teve desarranjos na cadeia que geraram custos adicionais. Isso também acaba pressionando os preços, né? Então, todos os fatores ali, tanto os desarranjos do lado da oferta quanto uma maior demanda, pressionaram os preços dos produtos. Só para a gente ter uma ideia, o preço médio, né, de todos os produtos que o Brasil exportou no ano passado do agronegócio, em dezembro eles ficaram 40% acima do preço médio de dezembro de 2020. Né? Então, realmente foi uma pressão bastante grande aí sobre os preços no ano de 2021. Quando a gente fala desses produtos, quais são os destaques? Eu sei que o óleo de soja registrou aí cerca de quase 80% de valorização, não é isso? Queria que você detalhasse para a gente os produtos que mais tiveram essa alta nos preços. Em geral, todos os produtos tiveram uma boa apreciação, né? O óleo de soja foi, com certeza, o destaque, chegando aí a 78%. E os produtos do complexo da soja, que são o carro-chefe, né, das exportações do agro, ficaram aí na liderança, né? Ali perto de 30%, a soja em grão com 30% e o farelo com quase 23% de aumento, né? O milho também teve um aumento bastante significativo, o café e as carnes, né? O açúcar. O que subiu pouco foi suco de laranja e frutas, né? Todos os outros produtos acabaram tendo um aumento acima de 10%. Certo. Agora falando das perspectivas aí para 2022, apesar da estagnação econômica, na avaliação do CPEA, os alimentos e outros produtos do agro devem permanecer, então, relativamente encarecidos? Aqui, na verdade, a demanda internacional ainda deve permanecer firme, né? É o que a gente enxerga. E as perspectivas assim para as vendas externas, elas são guiadas mais pelo que está acontecendo de fato, né? Com a China, com os Estados Unidos, com os países que são compradores do Brasil. E a gente percebe que ainda há uma demanda forte, né, vinda desses países, mesmo você tendo uma projeção de um crescimento um pouco menor para 2022 do que foi 2021. E também você percebe uma oferta relativamente apertada, né? Porque, por exemplo, você já tem mas uma perda importante, principalmente no sul. Então, vamos ver como que o Centro-Oeste, que é o principal produtor, vai poder compensar a parte dessa perda, né? O milho me parece que vai recuperar esse ano as perdas do ano passado. Então, possivelmente, o milho deve voltar a exportar um volume maior, né, bem maior. Teve uma queda aí nas exportações aí próxima de 40% no ano passado. Esse ano, se tiver uma boa safra, deve recompor aí os seus contratos e voltar a exportar um volume maior, né? E tanto soja como o milho tem um volume grande, né? E isso acaba impactando o comércio, essas estatísticas, né, de quantum exportado. Então, eu acredito que, em termos de volume,
a gente deve seguir, sim, aumentando as vendas, até porque você teve importantes produtos no ano passado, tanto açúcar, quanto café, quanto milho, que tem bastante expressividade na pauta, com uma redução, né, por conta da quebra das perdas que houve no segundo semestre, né, da produção brasileira. Então, esses produtos têm tudo para normalizar as quantidades exportadas, né? E a soja, por enquanto, segue aí com seu fluxo normal. A gente já vê saindo dados de janeiro, né, com um bom desempenho do comércio internacional. Então, a gente até escreve sempre lá no final do relatório se o clima deixar, a tendência é de continuar com um bom fluxo de exportações. Tá certo, Andréia Adami, pesquisadora da equipe de macroeconomia do CPEA. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.